lição, a gente parou na parte 5, né? A igreja de todos, os que em todo lugar se invocam. Pode ler? Paulo dá a entender a Coríntios e a nós também que a Irmandade dos Santos não está limitada a determinados lugares. Os coríntios precisavam aprender noções de unidade. Esse ensino igualmente útil a nós, pois muitas vezes limitamos a extensão da igreja à nossa comunidade ou à nossa denominação. A todos os santos é dado o privilégio de invocar o nome do Senhor como reconhecimento de seu senhorio. Isso aqui é bem básico, não precisa de explicação. Necessariamente o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja ela é universal, ela é acessível a todos. Isso eu creio que é algo que não necessita a gente explicar tanto, porque a gente bem sabe que todos nós como igreja somos implantados em algum lugar, automaticamente não é só uma bênção, mas é um dever a gente fazer diferença no lugar que a gente está implantado. Assim, para que nós possamos crescer primeiro espiritualmente no reino de Deus e também crescer como pessoa, né? Que quando a igreja é inserida no meio da comunidade, ela passa a ser vista pelas pessoas que estão em torno. E isso aqui é algo que a gente tem que ter bem em mente, né? Que nós somos chamados para servir e servir em Cristo, né? Com excelência, de preferência, e ter a certeza de que a partir do momento que a gente está naquele ambiente ali é para a gente ser um agente transformador. É algo que a gente tem que ter na nossa mente, que nós somos chamados para fazer a diferença, para transformar o lugar que nós estamos. Aí vem a saudação da igreja. Embora a saudação epistolar obedeça a fórmula convencional grega e hebraica, devido à inclusão das palavras, como o grego e os judeus se saudavam, que é graça e paz, né, que a gente sempre cumprimenta os outros assim, é o seu conteúdo, em seu conteúdo cristão, porque Paulo acrescenta a origem de onde ela emana. As duas procedem do Pai e do Filho. A graça é a fonte de toda a bênção que Deus dispensa aos seus, e a paz é o resultado produzido na vida do que recebe a graça divina. Então, assim, isso daqui é legal, porque eu não sabia direito, né? Mas aí toda vez que você fala graça e paz, você está dispensando algo de Cristo em cima daquilo, pessoa que está do seu lado. Tipo, você está compartilhando o que Deus te deu. E aí, para a gente compartilhar o que Deus nos dá, nós precisamos ter. E o legal a paz. A graça vem antes da paz. Poderia ser paz e graça. Né? Mas graça faz por quê? Porque o texto aí está traduzido. Primeiro você recebe a graça, se traduz em paz para você transmitir para as pessoas. Eu achei bem interessante, que para mim também foi uma curiosidade. Que eu não... Bacana, eu também tinha. Estava meio por fora disso. Gostei, legal. Aí vem 1 Coríntios para hoje. Como a sua igreja se avalia se recebesse uma carta de Paulo? Quais as qualidades bíblicas que podem facilmente ser notadas quando a sua igreja é observada? Aí eu pedi para a gente fazer uma lista. Acredito assim. Se Paulo viesse aqui hoje, né, o que ele escreveria da gente? Né? Que carta ele entregaria para nós? Né? É algo assim que é para a gente ficar feliz e também ficar preocupado, né? Que é um compromisso assim, de extrema importância a gente conseguir levar aquilo que Deus nos entregou, né? Eu acredito que, sei lá, né? Querendo ser soberbo não, mas eu acredito que nós teríamos uma avaliação boa, né? Acho que Paulo ficaria feliz se ele escrevesse uma carta em relação à nossa igreja, né? Sabendo que nós somos humanos, nós temos nossas falhas, nossos defeitos, mas nós também somos empenhados em fazer a obra. É o que eu disse no começo. Muitas vezes a gente peca porque a gente quer fazer a obra através das nossas ideias e acaba deixando de lado aquilo que Cristo nos deu. Mas, tipo assim, as nossas ideias têm que estar sempre alicerçadas no que Cristo nos ensina. Então, eu creio que nós ficaremos felizes. Aí vem o segundo tópico, a dádiva da sua graça. É um voluntário, quer ver?
Página 13. O apóstolo atribuiu à graça de Deus todas as bênçãos espirituais que a igreja de Corinto havia recebido. A graça encontra-se em Cristo. Somente por seu intermédio é concedida aos filhos de Deus. Por meio da graça somos salvos, sustentados na carreira cristã e capacitados para o ministério. Enriquecidos na palavra. Os crentes de Corinto receberam a palavra e, sendo dotados da capacidade de transmiti-la, haviam se tornado eloquentes ao fazê-lo. Talvez Paulo tivesse em mente alguns crentes em especial, que se destacavam pela ousadia, coragem de comunicar a mensagem do Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo. 2. Então, gente, para a gente ter o entendimento aí da dádiva da sua graça, enriquecidos na palavra, é o 1 e 2, enriquecido no conhecimento. Os coríntios eram capazes de aprender as verdades espirituais que o próprio apóstolo lhe ensinava. No que se refere ao conhecimento, a igreja, como corpo, tem acesso a toda a sabedoria, percepção, discernimento da verdade de que necessita. Não precisa de gurus especiais para recebê-lo. 3. Com o testemunho confirmado. O testemunho de Cristo foi dado aos coríntios por Paulo e seus companheiros, à medida que lhes eram proclamadas as verdades divinas. Eles começaram a apreciar e experimentar as riquezas da herança recebida como os filhos da luz. Paulo reconheceu que o testemunho que deu foi confirmado neles, mediante a transformação de vidas. Então, aí quando eu estava lendo, eu fiz tipo uma pirâmide, né? Assim, enriquecido na palavra. Eu coloquei, é a base de tudo. Né? A palavra de Deus, ela é a base para que nós possamos estar estruturados para levar à frente aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. O conhecimento é algo muito importante, porque a gente não pode falar de algo que a gente não conhece. Então, o que nós devemos? Buscar a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós pedimos para que o Teu Santo Espírito venha estar abrindo o nosso entendimento, o nosso conhecimento, né? É uma das coisas que eu sempre faço. Todas as vezes que eu estou lendo a palavra, a primeira coisa que eu falo, Deus, abre o meu entendimento. Todas as vezes que eu sou convocada, ou seja, para estar aqui à frente, explicando o texto, dando uma aula, ou seja, para fazer uma abertura de culto, a primeira coisa que eu falo é, Deus, me dá sabedoria de palavras, me dá sabedoria do entendimento do Senhor, para que não venha ser nada de mim, mas que venha ser através do Teu Santo Espírito. Porque eu creio que quando você faz isso, você dá assim, você se reconhece que diante do Senhor, por você mesmo você não consegue, né? Por você mesmo você não vai a lugar nenhum, porque tem pessoas que têm intelecto, gostam de leitura, tem gente que tem facilidade para falar e essas coisas todas, mas eu acredito que se você primeiramente não colocar Deus no topo e vir pedindo para que Ele venha te ensinando, te orientando, abrindo sua mente, abrindo seu entendimento, te esvaziando de coisas que não convêm, de coisas assim, quando eu falo coisas que não convêm, não é coisas gravíssimas não, às vezes são coisas, né, que a gente mesmo sabe, coisinhas bobas, né, tipo, que às vezes a pessoa, ela quer explicar tanto, que ela se enche de tanto conhecimento que no final ela não consegue passar aquilo, né? Então, eu creio que quando a gente pede para o Espírito Santo de Deus nos ajudar, a gente se desenrolar, a gente passa só aquilo que é necessário, né? Embora a gente tenha adquirido muito conteúdo, mas o que é necessário naquele momento, né? Assim, eu enxergo assim em mim, uma analogia meio boba, mas tipo, a pessoa chega aqui com fome, o que você vai fazer? Você vai orar pela pessoa ou vai dar algo para ela comer? Não adianta você orar e a pessoa ir embora, porque ela vai continuar com fome e não vai nem prestar atenção no que você orou. Mas se
você sentar e compartilhar algo com ela, comer algo com ela, pronto. Tipo, é o necessário, foi básico. Eu entendo mais ou menos isso. Então, todas as vezes que eu me disponho a permitir ser usada e fazer algo na obra de Deus, a primeira coisa que eu falo, Deus me dá um entendimento necessário, para que eu leve aquilo ali, né, exato, ali na fonte, né, que eu não fique rodeando, mas que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça, do jeito que o Senhor quer que eu faça, no momento que é preciso fazer. Então eu entendo como isso. E o testemunho é algo extremamente importante, porque acredito que é através do nosso testemunho que a gente alcança as vidas. Você tem que ter credibilidade, primeiro naquilo que você fala, e segundo naquilo que você é. Aí eu estava até lendo lá que em 1 Timóteo 3, ele fala, eu acabei marcando um monte de versículo que eu vou lendo e eu vou lembrando. 1 Timóteo 3, ele diz que a gente tem que ter um bom testemunho para que estão de fora. Né? Isso, tipo assim, é algo muito sério. E eu ainda acrescento mais, o testemunho não é só para quem estão de fora, é porque está dentro também. Porque a gente não pode ter um testemunho bom lá fora das pessoas e um testemunho ruim aqui dentro. Ou então ser um testemunho inverso, ter um ótimo testemunho dentro da casa de Deus e quando sai da porta para fora age de outra maneira, né? Aí complica, né? Porque eu creio que o Deus é o Deus que nos vê a todo tempo, né? Aonde quer que nós estivermos, né? Os olhos dele estão atentos a nós, né? Assim como o próprio Davi fala no Salmo 1, que não tem aonde se esconder, que para onde ele for, os olhos do Senhor estão sobre ele. Então eu acredito que isso é a parte mais importante, porque para você ganhar alguém para Cristo, para você levar a palavra de Cristo, né, não adianta você ter base, não adianta você ter conteúdo, ler a Bíblia 300 vezes, ser o PhD na oratória, PhD na expansão da palavra, se quando chega lá fora deu mole já era, né? Tudo aquilo que você fez. Você precisa viver aquilo que você prega. Até porque é um bordão triste, mas eu creio que é um bordão verdadeiro. Normalmente as pessoas te marcam pelo vacilo que você dá, não pelas coisas que você faz. O que você faz de bom passa batido, mas o vacilo fica ali gravado para a história, né? E é algo muito complicado. Aí ele vem falando sobre isso. Aí que ele falou sobre capacitados por meio de dons. Deus enriqueceu a vida dos crentes em Corinto de modo que não tinha falta de nenhum dom espiritual. Aliás, a igreja local tem potencialmente todos os dons espirituais em sua vida corporativa e deve esperar em oração que Deus o conduza à sua expressão madura. No caso dos crentes de Corinto, Paulo agradece a Deus por eles terem recebido dons em proporção extraordinária. Ou seja, o que Paulo observou, que o Espírito Santo movia naquele lugar de uma forma que, era o sobrenatural do sobrenatural. Todo mundo ali bombava, né? O pessoal falava línguas, revelava, entregava e curava, né? Eles eram os caras, mas contudo, esse contudo que pega, não aprenderam a usá-lo humildemente no serviço do Senhor. O apóstolo Paulo não podia elogiá-los pelo uso devido e proveitoso dos dons espirituais, mas somente para aqueles que o Senhor lhe havia concedido. O que Paulo está dizendo é assim. O pessoal tinha muito dom, tinha muito talento, mas eles ainda não tinham maturidade para usar aquilo. Eles tinham dons, tinham talentos, tinham profecia, coisa e tal, fazia, e acontecia. Mas, né, os confetezinhos tinham que voar, o outro tinha que ver o que eles estavam fazendo. E eles não entenderam o sentido da coisa. Eles estavam pecando. Porque é complicado, porque quando você sabe que você tem, você sabe que Deus colocou aquilo nas suas mãos, você sabe que você foi arregimentado com o exército de Cristo para fazer a obra que Deus viu, né? E naquele tempo ali ele já passava um perrengue pro povo, né? Que, né, não queria profetizar demais,
queria cantar demais, queria fazer tudo demais, mas o demais não era para Cristo, era para o outro. Não é muito diferente dos jejuns. Ou satisfação do próprio orgulho, né? Sim. Eu vejo duas diferenças nisso, né? Às vezes, tem uma pessoa que está mais envolvida com a obra, porque ela tem prazer de fazer aquilo e tem prazer de usar os dons dela, né? E tem pessoas que acabam usando o dom, porque quando Deus entrega o dom, depende da situação, ele não tira, porque o dom foi entregue. É uma pessoa que usa de forma errada, né? A pessoa acaba se valorizando por aquilo porque é ela que está fazendo. E às vezes tem pessoa que acaba deixando o dom dela de lado porque outra pessoa começa a falar, ele está se sentindo. Às vezes a pessoa não está nem demonstrando, né, que está querendo fazer algo, fazendo por amor. E o outro está falando que ela está querendo se aparecer. E às vezes tem situação que a pessoa realmente quer aparecer. Então por isso que a gente tem que pedir mesmo, principalmente quando a gente está envolvido na obra, está na frente da obra, a gente tem que pedir o Senhor não deixar que o nosso ego, o nosso eu, seja maior do que o poder que ele manifesta na nossa vida para que outras pessoas sejam alcançadas. Né? E algo que Paulo deixa enfatizado aqui, que o foco central é Cristo. E assim, eu acredito, é uma coisa que eu creio, que a partir do momento que você começa a tirar os olhos do foco central, você começa a observar as pessoas e não o que está sendo feito. Tipo, você começa a ficar preocupado, né, com o que o irmão está fazendo, se o irmão está fazendo em excesso ou se o irmão não está fazendo nada. É tipo, é o você, né, não trabalhar na obra, mas também não deixar o outro trabalhar. E isso é algo que acaba matando. Tipo, primeiro mata espiritualmente e depois acaba matando a pessoa em forma de pessoa mesmo, porque a pessoa vai minando, vai murchando, né? Ela começa assim. Quando Paulo colocou aqui nesse contexto, aquelas pessoas, elas realmente, elas estavam no nível de espiritualidade muito aflorado, né? Porque eles falavam o mistério, eles revelavam, eles faziam coisas extraordinárias, ao ponto de que Paulo tem que falar para o povo ter ordem no culto, porque queria todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que muitas das vezes o outro queria mostrar com alegria aquilo que ele tinha recebido de Deus, mas muitas das vezes o outro também queria mostrar para o outro que ele tinha recebido. E aí Paulo vem dizendo que aquilo era para ser usado de forma humilde na obra do Senhor, que tudo que Deus nos dá é para a gente usar na obra dele. E quando a gente desfoca daquilo que Deus põe nas nossas mãos, a gente começa a olhar para as pessoas do lado, né? Como o Jacó falava da Natana, a pessoa começa a estar preocupada. Se o outro está fazendo, se o outro não está fazendo, se o outro esqueceu de fazer. Aí eu digo assim para mim, se você está preocupado com o outro, é sinal de que você não está fazendo nada. O que você está fazendo? Cuidando do outro? Então, na verdade, quem tinha que se preocupar com isso é o próprio Deus, né? Olhar para cada um da forma que a gente está servindo e a nossa intimidade com Deus é que faz isso. Até porque o próprio Senhor disse que cada um de nós prestaremos contas das nossas obras. Não precisa o outro lá estar fazendo anotações no nosso lugar, se a gente mesmo vai ter que prestar conta. Aí eu vejo a questão do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Porque essas manifestações, elas vêm através do Espírito Santo. Nunca é de nós mesmos, nós recebemos o dom, nós podemos fazer. Mas se não tiver o Espírito Santo, você está fazendo algo robótico, algo natural. E eu vejo, trazendo isso para os dias de hoje, muitos têm dons, vão, cantam, por exemplo, vamos falar de música, Ministério de Louvor, a pessoa vai lá, canta, mas ela não tem Espírito Santo. Mas ela tem a performance tão boa do Espírito Santo, né? Ela já sabe mover a igreja com uma presença de palco, uma coisa assim, um exemplo. E aí ela não manifesta o Espírito Santo. Isso acontece muito em qualquer área. Se a gente não for movido pelo Espírito, a gente sempre vai estar olhando para o outro, a gente vai querer engrandecer. É tudo isso que vocês estão falando. Mas a base, ela é o Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios, a gente vai fazer tudo no robótico, preocupado com as coisas dessa terra. Vai fazer tudo de forma automática. Eu gosto assim muito de, quando eu leio as cartas de Apocalipse, eu gosto muito assim quando Deus fala com a igreja de Éfeso, né?
Deus vira e tipo assim, né, no meu entendimento, trocando miúdos, Deus fala que a igreja era uma igreja automática, tipo, ela fazia, acontecia, mas né, ela tinha perdido a essência. E acredito eu que a essência seria o mover do Espírito Santo de Deus na vida deles. E isso é algo que a gente tem que trazer para as nossas vidas e tomar cuidado para a gente não fazer tudo no automático e perder a nossa essência. Porque aí a gente acaba a gente mesmo nos privando primeiramente, né, da presença do Espírito Santo, porque a gente não se envolver, né, sabe como acontece, sabe como deixa de ser, né, é como se chegasse aqui, né, um estudioso, né, um coach e explanasse uma palavra no culto, ou explanasse, né, uma palavra no estudo, direcionado com aquilo que ele pesquisou, com aquilo que ele sabe que vai chamar a atenção do povo e virasse as costas e saísse, né? Mas e a sensação do Espírito Santo? Né? Aquele pulsar dentro do teu coração que você não sabe para onde você vai. Né? É algo que a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder. Né? É uma das coisas que a gente tem que estar se avaliando mesmo e pedindo. Né? E assim, é só um comentário pessoal. Quando a gente por algum momento se sentia assim esquecido, ou se sentia apontado, né, por estar na obra do Senhor, por estar fazendo algo dentro da casa do Senhor, é algo que eu sempre tenho comigo. Tenha firme na tua mente que, né, na maioria das vezes, a pessoa nem faz por mal. Na maioria das vezes a pessoa, tipo assim, ela não compreende aquilo ali. Tipo, você está no meio, mas você não está envolvido. Você está comprometido, mas não está compromissado. E às vezes aquilo acaba gerando um certo questionamento, né? Tipo, por que acha daquele jeito? Por que age assim? Por que faz? Por que não faz? É algo que a gente tem que, não levar para o coração, né? E que se a nossa consciência em Cristo está tranquila, pelo menos da minha parte, eu creio nisso. Se você está tranquilo com o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer para a obra do Senhor, não tem necessidade de você ficar justificando de tudo quanto é fora. Assim eu creio. Aí vem que continuar na leitura. E o apóstolo Paulo, já dizia essa parte, que ele não poderia ter o uso indevido, proveitoso dos dons, mas somente por aquilo que o Senhor lhe havia concedido. Ou seja, Paulo ele elogiou a igreja, porque a igreja estava realmente sendo cheia de dons, cheia de talentos, vindo da parte do Senhor, mas ao mesmo tempo ele já ficou preocupado porque ele viu que a igreja não tinha maturidade suficiente para passar aquilo para frente, né? Estava já fazendo bagunça. Aí o apóstolo Paulo alerta a igreja. E é bom prestar atenção que o fato de tudo que o apóstolo Paulo afirma sobre a graça divina que lhe foi dada diz a respeito à igreja de Deus em Corinto, e não a indivíduos ou pelos crentes, quando estão em comunhão uns com os outros. Ou seja, o que ele diz, não é um indivíduo particular. O conhecimento e a plenitude da bênção divina só são experimentadas pelos crentes que estão em comunhão uns com os outros. Ou seja, aquilo que estava acontecendo era dentro da igreja. Tipo, não era uma pessoa, era a igreja toda envolvida nesse movimento meio atrapalhado aí, de estar cheio de talento, cheio de dom, mas o pessoal não sabendo lidar com isso. Aí o apóstolo Paulo vem e fala que a plenitude do conhecimento e das bênçãos divinas, elas são experimentadas quando nós estamos em comunhão. Ou seja, nós temos que estar reunidos no corpo de Cristo, fazendo todos em concordância com o que Cristo orienta, e estarmos assim, tipo, é impossível. Gente, eu tenho assim pra mim, cara, eu acho assim, quando você entra dentro da casa do Senhor, é impossível você não sentir nada. Tipo, você pode entrar vazio, mas alguma coisa você tem que sentir. Quando o Espírito Santo começa a mover, quando começa a acontecer as coisas, tipo, a partir do momento que você põe o teu pé ali dentro, chegou no portão, você entrou, é impossível você sair dali sem sentir nada. Eu creio que nem que seja raiva, a pessoa tem que sentir alguma coisa. Porque, tipo, Deus vai falar, Deus vai mover, Deus vai tratar, Deus vai curar, vai libertar. Tipo, cara, o Espírito Santo vai estar agindo ali. Tipo, a pessoa pode até reter, ela pode até não entender, mas ela sabe que alguma coisa diferente está acontecendo. E eu creio que, assim, essa atmosfera é algo que leva a pessoa a compreender
né? O ambiente que ela está, envolvido no que ela está envolvida em algo maior do que a nossa compreensão. E cara, eu digo assim para mim mesmo, se Deus falar com você, e você disser que Deus não falou, você está mentindo, porque Deus fala. Deus fala o tempo todo. Se Deus não fala com você na palavra, ele fala no louvor. Se ele não fala no louvor, ele fala tipo, ele vai usar algum instrumento para falar contigo. E se você não recebeu o que Deus tinha para te entregar, foi porque você mesmo falou. Sabe, eu acho assim, é algo assim que eu tenho comigo. Né? E às vezes a pessoa, mas porque lá Deus não fala comigo, porque lá Deus não tem mover. Tipo, Deus fala com você, só que você não fala comigo. O falar e o querer ouvir são coisas completamente diferentes. Porque Deus fala, e Deus mostra, Deus revela. E eu acredito que, eu aprendi assim, o evangelista da minha antiga igreja, ele falava, quando Deus levanta um profeta para gritar, botar Deus na sua cara, é porque ele está falando com você um tempão assim, está fazendo cara de brisa, fingindo que não está ouvindo. Aí é necessário ele levantar a pessoa para ir até você te entregar aquilo. E é algo assim, o mover de Deus é extraordinário. Né? Se a gente se atentasse mais para o que Deus tem para fazer na nossa vida, o que Deus tem para entregar para a gente, né? Um comentário meu. Se você se ligasse mais naquilo que Deus está fazendo com você, você não ia ficar preocupado com o outro que não está fazendo, está deixando de fazer. É algo que está resolvido comigo. Se eu me atentar a Deus, se eu não perder o foco, eu não vou ficar preocupado com o outro do meu lado. Se ele fez ou não. É mais ou menos isso que Paulo estava tentando dizer aqui, que acho que o pessoal, né? Vamos se mover, nós vamos se mover com ordem. Né? Deus fala, né? Paulo fala que tem que ter ordem e decência, né? Foi por isso que ele escreveu a carta, para que o povo se alinhasse, para que o povo entrasse na mesma conexão de Cristo. Aí vem aqui no finalzinho dizendo o sustento pela fidelidade de Deus. Os crentes em Corinto aguardam a revelação de Jesus Cristo, que significa a sua volta para a busca aos seus santos e ao arrebatamento da igreja. Até que o Senhor volte, ele confirma e tornará os seus seguidores de modo que se tornem irrepreensíveis para aquele dia. Irrepreensível significa sem culpa, no sentido de que Deus conserva o seu povo livre de qualquer acusação, seja dos homens, seja de Satanás, pois já somos justificados diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Está lá em Romanos 8:33. Aí eu vou bem adiante. Romanos 8. Qual é o livro mesmo? Romanos 8, verso 33. Ah, sim, essa é a segunda. Aí tá lá, né? Ele fala que quem tenta acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Aí é onde eu tinha falado no comecinho, quando a gente estava dando início ao estudo, que a partir do momento que nós temos a consciência de que é em Cristo e é para Cristo e com Cristo que nós estamos agindo, a nossa justificação vem dele. Não há necessidade de preocupação, porque nós sabemos que nós estamos justificados por Cristo. Aí ele vem trazendo aqui uma série de tópicos, né? O dia do nosso Senhor Jesus Cristo é o dia glorioso de sua volta. Resumimos a seguir o que Paulo diz sobre ela. Aí todas elas estão lá no capítulo 1 de Coríntios, está no 1 Coríntios mesmo. 1. Marcará a revelação plena. Literalmente desvendando de Jesus Cristo como ele realmente é. Aí está lá em 1 Coríntios 13, verso 12. E essa alguém quiser ler em casa, aí não se perde. Está tudo lá em 1 Coríntios. 2. Torna-se evidente a qualidade exata do nosso serviço prestado a ele. Tá? 3, de 10 ao 15. Deus revelará o pleno propósito e a motivação íntima do nosso coração. 1 Coríntios 4. Aí, o dia desfrutado antecipadamente em cada celebração da ceia do Senhor. Tá? Falamos sobre a ceia do Senhor. Está lá no 1 Coríntios 11, verso 26. E o dia em que os mortos em Cristo serão ressuscitados. Está no capítulo 15,
versículo 23 e versículo 52. Para uma vida incorruptível e um corpo que Paulo chama de corpo espiritual. Está no 15:44. E Paulo anseia que esse dia, conforme a oração final da carta, no 16:22, vem Maranata, vem nosso Senhor. Até lá, a fidelidade de Deus sustentará o seu povo. E note-se que uma vez que a gratidão de Paulo se refere a que Deus fará, e não aquilo que os coríntios tinham feito. A fidelidade de Deus era a base do otimismo de Paulo em relação à igreja de Corinto. Ele é que os haviam chamado à comunhão de seu Filho e conservaria firme até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Quando eu li essa parte aqui, eu li todos os tópicos relacionados, eu li todos os versículos. Eu fiz questão de ir lá no primeiro livro de Coríntios e ler todos os versículos. E o que Paulo está dizendo aqui, ele diz de uma forma bem sincera que a esperança dele estava verdadeiramente na igreja de Cristo, porque ele sabia que a igreja era formada por pessoas, mas ele também tinha certeza de que Deus confiava naquelas pessoas para levar o Evangelho. E assim, como no tempo da carta que foi escrita, hoje para a nossa vida, eu tenho a plena convicção de que Deus também confia que nós sejamos capacitados para levar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para falar da palavra da salvação, para falar que há algo melhor esperando pela gente, para entregar para o outro o Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho do amor, o Evangelho da comunhão. E o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que as pessoas tinham defeito, as pessoas queriam implementar ali o que eram delas, mas por mais que elas quisessem colocar o que eram delas, o que era de Cristo Jesus sobressaía, não tinha como deixar de sobressair o que é de Cristo. E hoje, por mais que tentem implementar coisas humanas, coisas da nossa cultura, dentro do Evangelho de Deus, não fica, porque o Evangelho de Deus ele é puro, ele é verdadeiro, ele sobressai as coisas que a gente tem que acrescentar. A gente até pode querer, em algum momento, colocar algo nosso, mas a palavra do Senhor, ela é viva, sabe? Ela é impactante, não tem como você querer misturar. Aí ele vem chegando aqui no 1 Coríntios para hoje, aí fala para fazer uma lista das características dadas à igreja de Corinto pela ação do Senhor. E depois observar e escrever de maneira que vão ajudar a valorizar menos os erros do irmão e mais aquilo que o Senhor te fez, o que fará nele. Bom, o que eu tiro para mim da conclusão desse pedacinho de Romanos para hoje? Que o importante é você focar em Deus. Quando você está focalizado em Deus, você sabe que dá certo. Podem vir tentar colocar coisas que não tem nada a ver, mas se você estiver baseado em Cristo, você alcança. Eu gravei uma coisa que o Lula falou para ele na escola do Palmeiras, que a gente tem que procurar a verdadeira conversão, E as minhas orações, ultimamente, principalmente nesse vídeo, que eu seja verdadeiramente convertido mesmo, tenha recebeu o poder que levou Jesus na cruz, Eu recebo esse poder, porque quando a gente faz essa oração, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente acaba tomando as decisões de verdadeiramente ser uma cristã, verdadeiramente fazer as coisas que vão nos levar para o reino do céu. Eu acho que isso é uma verdade que a gente deveria ter dentro da gente, porque às vezes a gente tem 2 anos de igreja, 12 anos, 20, 30 anos, e a gente acaba se perdendo no mercado por conta disso, por conta de convivência, de disputar, ou de olhar coisas que não vai acrescentar na vida da gente, que nos levará para o reino do céu. Posso abrir um parênteses? Que a Marta falou? Bem rápido, ela falou que o poder que levou Jesus à cruz transforma a gente. Qual foi o poder que levou Jesus à cruz? Você busca a transformação através do poder. O poder é tudo ser do homem. Está lá em 1 Coríntios.
uma campanha amorosa. Embora ele, né, tá colocando fogo na linha, mas é igual o o poder Paulo, é o né? amor. O que levou Paulo a ter um encontro com Jesus? Foi o amor, né? Porque foi duas formas de amar, né? O Senhor estava. Eu creio que ele sentia no coração dele, né? As pessoas que Paulo perseguia, né? Matou muitas pessoas. Então, o amor de Jesus Cristo pelas pessoas que sofriam pela perseguição de Paulo e o amor de Jesus Cristo pela vida de Paulo, para que ele fosse transformado e parasse com aquela ação que estava tendo. Então, ele foi tão impactado pelo amor que nas cartas para frente, ele começa a enfatizar o amor. Porque, né, quando ele está preso, o pessoal que estava sendo perseguido, alguns se revoltaram, queriam fazer justiça pelas suas próprias mãos e foram falar com Paulo. Paulo falou que não, que era para eles pararem e que o amor fosse prevalecido mesmo que meio daquela destruição. É o que nos impulsiona mesmo a amar o nosso irmão, a fazer a obra de verdade, a não ficar contando, a ajudar, a fazer mesmo com verdade. Então, a gente tem que pedir todos os dias a conversão dele. E esse amor levou ele, como se diz, levou ele a agir com excelência, né? Porque se a gente for olhar, a forma que ele agia antes de se converter, ele fazia tudo com excelência, convicto naquilo ali que ele cria. E a partir do momento que ele se converteu, né, que ele recebeu o impacto de conhecer o pleno amor de Cristo, a mesma excelência que ele usou para perseguir foi a excelência que ele usou para levar a palavra de Deus. Eu creio, assim, no meu entendimento, que não houve um missionário com tanta excelência em fazer a obra do Senhor como foi o apóstolo Paulo. O maior pregador da palavra para os tempos não vai ter como ter. Aí vem aqui o finalzinho da conclusão. Muitas vezes perdemos a noção de que a igreja é uma comunidade de pecadores. São cristãos, mas ainda portadores da natureza carnal. E se entretanto desviarmos o foco das pessoas que compõem e colocarmos na obra que Deus realizou na vida delas, no meio de Cristo, o nosso conceito muda. Então, assim como o apóstolo Paulo, encontraremos motivos para dar graças a Deus pela igreja a que pertencemos. Aí eu fiz assim a minha conclusão, de parte de conclusão. Meu Deus. Eu sempre faço isso. Paulo nos ensina a compreender que fomos chamados para uma obra de excelência, e que a igreja é formada por pessoas, e que essas pessoas são pessoas que são aperfeiçoadas dia após dia diante da presença do Senhor. Mas também nos ensina que esse aperfeiçoamento nos leva cada dia mais para perto de Cristo e nos capacita a cada dia mais fazer o que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é levar a tua palavra com amor. Amém. Ai, a minha parte já finalizou. Amém, gente. Bênção de Deus. Dá uma palma para Jesus. Gente, estudar Coríntios é maravilhoso. Eu suspeito que eu sento ali a minha vontade de falar, a minha vontade de expressar, até me contém para não atrapalhar, né? A condução da aula. Mas é bênção. Falou sobre testemunho, falou sobre Paulo viu, aí vem de conta que a irmã falou lá. Paulo viu em Coríntios verdadeiramente o testemunho da conversão. Quer dizer, eles creram no testemunho de Paulo e eles se converteram. Então, uma das teclas que a gente bate hoje muito na igreja é a verdadeira conversão. A gente está se deparando com pessoas que acham que são cristãos, acham que conheceram Jesus, mas ainda não tiveram um encontro genuíno. Então a gente tem que se fazer essa pergunta todos os dias,
dar esse testemunho e ver isso na vida das pessoas, porque é diferente quando alguém é convertido de verdade, recebe o Espírito Santo, como a nossa irmã falou ali, a Graciana. Então, Paulo, eu vi que ele expressa essa visão nas pessoas de Coríntios, mesmo eles errando, mesmo eles pecando, né? Mas isso era o que eu queria comentar ali, que ardeu no meu coração, para nós continuarmos sendo uma igreja viva e eficaz no testemunho. Viva e eficaz no levar a palavra, em todos os sentidos. Amém? Então, para nós encerrarmos aqui,